Quando nós chegamos aqui, eu fiz uma entrevista agora, antes de ontem, e quando eu falei que em 1961, quando eu atravessei o rio Piquiri, eu vim com a incumbência, digamos, de levantar de despertar esse gigante do homicídio que era Assis Chateaubriand. E naquela ocasião, nós tivemos que nos acampar ali no campo do Baiano, naquela época. Quando a companhia inaugurou ali, e a venda não era para ser vendido um palmo de terra, mas a vontade do povo forçou a companhia a vender naquele 300 arqueires de terra. E eu me instalei lá. Lá nós tínhamos um hotelzinho, lugar da comida, quem vinha comprar terra, ia alojar ali, e aqui foi começada a Avenida Tupãssi, foi começada arrancando toco de enxadão com os empreiteiros. Nós tínhamos 2 tratores, mas esse trator trabalhava no interior do município, fazendo estrada, fazendo ponte. Então a Avenida Tupãssi foi começada a arrancar nos tocos de enxadão com o empreiteiro. Em 61 para 62. Já quando eu cheguei aqui, já de início nós começamos. Naquela época, a direção, o engenheiro disso aqui é o engenheiro Exauri, moço muito bom, morreu numa cirurgia em Curitiba, novo, dinâmico, muita gente, e hoje tem até o nome dele aí na engenheiro Exauri. E nós começamos por aí, né? Que hoje, isso aqui deve estar quase próximo aonde nós começamos, isso aqui está na Vila Progresso, né? Nós mudamos ela porque ela era a Vila Operária. Depois nós mudamos assim por uma estratégia, uma opinião diferente do seu diretor, da administração, nós mudamos para a Vila Progresso. Isso aqui era só casinha de tábua. Aquela pessoa que não tinha poder aquisitivo de se instalar no centro, que era o plano piloto, então ele se instalava aqui e nós dávamos toda a cobertura. Mas depois nós mudamos Vila Operária para o nome Vila Progresso. E hoje, francamente, eu estou vendo que isso aqui, nós instalamos quase em cima disso aqui. E não se conhece mais nada, está tudo bonito, tudo mudado. Então a gente, posso dizer que isso aqui é um milagre que Deus mandou para essa região nossa aqui. Não existia estrada. Daqui a Toledo, nós levávamos de jipe, nós levávamos 3 horas e pouco andando por picada de poceira. Essas águas aqui, Lambari, estava tudo minada de poceira. E eu, e tinha a estrada deles, de pena deles, né? Então nós tínhamos que irmos por Toledo fazendo curva, levávamos 3 horas de jipe para ir a Toledo naquela época. E aí que nós fomos abrindo estrada, fomos melhorando, e a Toledo estava distante daqui a 30 e poucos quilômetros. E assim foi a nossa luta no começo, foi dura, não foi fácil. Porque eu valorizo muito a palavra nós fizemos e não a palavra eu fiz. A palavra eu fiz não tem sentido, não tem assim um sentido histórico como a nós fizemos, porque tudo que foi feito aqui não foi eu, não foi 2 nem 3, foi nós em conjunto, unidos, para poder estar o que está aqui. Assis Chateaubriand tem hoje uma estrutura que o senhor anda por aí e observe, não existe em cidades do interior brasileiro o que tem aqui em Assis Chateaubriand. Isso nós devemos ao esforço de quem trabalhou aqui, de quem administrou, isso é um esforço de todo mundo.